Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal. Muito obrigado a todos eles. E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal. A partir do plano de R$1,99 você já tem benefícios exclusivos. Confira. E fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games. Também sejam bem-vindos à nossa série Modo Carreira aqui no Modo Carreira do F1 Mobile Racing 2022. Hoje estamos para concluir o Grande Prêmio de Monza. Estamos de volta no Grande Prêmio da Itália. Pois é, que vamos, o Grande Prêmio da Itália. Sensacional. São aqueles mesmos sistemas de pontuação que a gente teve no último Grande Prêmio. A gente foi bem no último Grande Prêmio, podia ir melhor ainda, mas foi bem. Conseguimos mais uma linda quinta colocação, ó. Dá pra ver que a nossa temporada toda foi basicamente quinta colocação. Apenas tiramos a oitava colocação em Jeddah, que foi o pior resultado que a gente conseguiu. E o melhor foi a primeira colocação que a gente conseguiu na Hungria, graças àquele bug que a Codemasters ainda não resolveu. Espero que não resolva por algum tempo. Portanto, será importantíssima para a nossa carreira aqui no modo carreira. E bom, é isso aí. Não tem muito o que mostrar aqui de início. As nossas missões hoje são sempre aquelas, né, de ficar na frente das Mercedes. E hoje não vai ser diferente. Ficaremos na frente das Mercedes. E essa é a nossa missão principal do dia de hoje. Então vamos lá? Vamos ver no que vai dar. Grande Prêmio da Itália está aqui para começar. Vamos para o Q1. Já chamando o nosso queridíssimo Reginaldo Leme. Olá, boa tarde a todos, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Grande Prêmio da Itália, né? O Grande Prêmio especialíssimo. O Grande Prêmio mais rápido da Fórmula 1. Realmente o Grande Prêmio especial. Lá vai Matheus Brasil tentando, né? Pegar o jeito desse circuito de novo. Foi até ali um pouquinho para fora. E o importante é que nesse Q1 ele possa se acostumar, né? Se adaptar de novo a esse circuito rapidíssimo, velocíssimo, né? E é um grande prêmio essencial, porque a Williams geralmente sofre em retas, né? Então, mais uma vez, a Williams pode sofrer. Acredito que o Matheus Brasil conseguirá mais uma quinta colocação nesse grande prêmio para encerrar, né, a penúltima corrida do ano com tudo. Exatamente, bem lembrado, Reginaldo. Essa é a penúltima corrida do ano. Aliás, do ano não, né? Penúltima corrida da temporada com Williams, porque depois tem o México e depois tem mais uma linda temporada que eu não vou falar o nome da equipe que vem a seguir, mas vai ser uma equipe bem especial. E vamos que vamos, ó. A gente vem aqui, ó, olha como ele vai rápido, o Matheus Brasil vem rápido e ali acaba quase tomando punição. Ele foi ali nas Sausage Curbs, né? Sausage Curbs, inclusive, são as salsichas que ele tem que tomar muito cuidado. Todos os pilotos precisam tomar muito cuidado para não voarem, né, com as Sausage Curbs, que são muito perigosas e podem acabar com a corrida do piloto. O carro pode ser arremessado para longe e voar e acabar com a carreira do piloto. E lá vem ele, Matheus Brasil pega o DRS, vem para encerrar o Q1 com tudo. Matheus Brasil na nona colocação, já dentro da zona de pontos. Matheus Brasil se define no grid para o Q1. Vamos para o Q2, onde a velocidade de Matheus Brasil aumenta ainda mais. É a nossa grande chance, pessoal. Nossa grande chance de pular no grid. Boa. DRS ativo. Demorou ali para ativar, hein? Aqueles segundinhos ali, aqueles milésimos que ele demorou para ativar, seriam essenciais, hein? Acredito que seriam essenciais. Boa saída ali da chicane inicial. Melhor do que da última. E vamos conferir porque já tá 5% dano. Um desgaste incrível. Que o carro é ruim de reta, eu já falei e vou continuar falando que o carro é ruim de reta. Portanto, isso será um ponto fraco da corrida de hoje, né? Já que Monza é basicamente reta atrás de reta. É isso aí, esse é o nosso desempenho que a gente vai ter que utilizar hoje, o nosso máximo, para conseguir o nosso melhor. E lá vem mais uma zona de DRS. Ativado o DRS. Vem Matheus Brasil pegando ainda mais o coxinho de Monza. Ficou um tempão sem Monza. E agora Monza está de novo. Foi tarde demais. Foi tarde demais que ele freou. E acabou jogando o carro ali, achando que realmente estava no momento certo de virar. E não estava no momento certo. Tem que ter um estímulo ali. Tem que ter um momento certo ali, um estímulo no momento certo para virar. Não adianta sair de qualquer jeito, não. Ativou o DRS rapidamente.
Nona colocação de novo, hein? Nona colocação de novo. Ainda não é o suficiente. A gente quer oitava agora. Silêncio total. Lá vem ele, Matheus Brasil consegue a nona colocação. Achei que ele fosse pegar uma oitava, porque essa foi uma volta praticamente quase que perfeita, né? A gente viu ali uma volta excelentíssima de Matheus Brasil. E ele, na primeira tentativa, já conseguiu, acho que se eu não me engano, a 10ª. E na segunda, a 9ª. Eu acho que todas foram 9ª, né? Não sei se eu tô errado aqui. Mas ele definiu que a 9ª colocação seria a colocação dele para o grid de largada de hoje. E é isso aí, vamos pro Grande Prêmio ver o que nos espera, pessoal. E começamos agora o grid de largada para o Grande Prêmio da Itália. Mais uma vez, vamos conferir o grid de largada no Grande Prêmio de hoje, nesse dia ensolarado mais ou menos, né? Tá mais para nublado, mas o tempo está bom, está positivo para os pilotos no dia de hoje. Leclerc sai na primeira colocação, Sainz em segundo para a alegria da Ferrari, Verstappen em terceiro, Pérez em quarto, Hamilton em quinto, Russell em sexto, Norris na 7ª colocação, Ricardo na 8ª, Matheus Brasil, a gente sai na 9ª colocação, Ocon em 10ª, Alonso em 11ª, Bottas em 12º, Guan Yu Zhou em 13º, Gasly em 14º, Tsunoda em 15º, Schumacher em 16º, Magnussen em 17º, Latifi em 18º, Stroll em 19º e Vettel em 20ª colocação. Vem para o grid na última colocação. Lá vem Matheus Brasil. Largada perfeita, as luzes acendendo no Grande Prêmio de Monza na Itália. Lá vem Matheus Brasil espremendo as McLarens para o dia de hoje. Matheus Brasil vem pegando o vácuo de Russell. Vem tentando pôr por dentro. Matheus Brasil engole as Mercedes. Linda ultrapassagem. Ah, ele pega uma punição. Se não fosse a punição, ele alcançava o Pérez, cara. Eu não tô de brincadeira. Matheus Brasil fecha. Se defende de Lewis Hamilton. Ele quer conseguir essa 5ª colocação. Matheus Brasil já pula para a 5ª colocação. Matheus Brasil consegue 4 colocações dessa vez. Podia ter conseguido mais a do Pérez, mas não foi dessa vez. Vai que seja da próxima. Matheus Brasil vem se aproximando de Sérgio Pérez, hein? Talvez seja agora. Talvez seja daqui a pouco. Talvez seja antes do que a gente imagina. Mas tá coladíssimo. Tá coladíssimo. Agora é na reta. Agora é com a reta. Onde a Williams não vai bem. Matheus Brasil bota 2 segundos pra cima do Russell. É de impressionar. De impressionar. Matheus Brasil quase ali pula pra cima do Pérez. Mas lá vai aquele grupinho ali de 4, o Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico, Pérez, Verstappen, Sainz e Leclerc. Apesar de que Sainz consegue a liderança, ou seja, coisa espetacular, a gente faz o segundo setor mais rápido, mas o terceiro não vai ser rápido. Infelizmente, o Pérez já vai lá pro beleléu e a gente não vai evoluir mais do que isso aqui, infelizmente. Muito infelizmente, porque a gente fez uma grande volta agora.
Vamos aqui pra chicane? Vamos pra chicane. Vamos tentar, né? Vamos tentar acreditar no sonho. Vamos aqui tentando acreditar no sonho. Você confere agora a onboard cam na câmera do capacete, helmet cam. Câmera espetacular que dá pra gente sentir o que é ser um piloto de Fórmula 1. E você vê aí a câmera da asa frontal do piloto, do carro do piloto, Matheus Brasil. Você vê como é uma câmera sensacional, que dá pra perceber exatamente o que o carro passa, né? Mais precisamente o que a asa frontal do carro passa nessas Sausage Curbs de Monza. E vai passar agora, hein? Vai ser um momento interessante da gente observar agora, Reginaldo. Exatamente, Matheus Brasil agora, olha só como treme a asa, né? É realmente impressionante. E outra coisa, o Matheus Brasil, ele com a quinta colocação era mais do que o esperado ele conseguir essa quinta colocação. Por pouco não avança para cima do Pérez. É porque ele avançou ali, foi meio agressivo logo na chicane. Portanto, pegou uma punição que ocasionou na perda do Pérez ali. E ocasionou uma dificuldade de Matheus Brasil pegar o Pérez. Agora o Pérez botando meio segundo por volta, vai ser cada vez mais difícil. E Matheus Brasil vem abrindo a última volta. Vem encerrando a penúltima volta e abrindo a última volta, Matheus Brasil, para Monza, a última volta do Grande Prêmio de Monza. Volta ampla, importantíssima. Ali eu não achei justo de punição. Ele nem cortou direito ali. Ele não merecia a punição ali. Exatamente. Não via também a necessidade da punição ali. Mas isso aí já é outra história, né? Isso aí já é com a FIA. Olha ali. Olha, ali ele não pegou punição, por exemplo. Ali tinha como ele pegar punição. Exato. Ali agora há pouco foi mais fácil dele ter pego uma punição do que ali daquela da chicane inicial, das duas chicanes iniciais. Olha como o Matheus Brasil enrola a língua ali. Eu mesmo estou enrolando a língua. E vem o Matheus Brasil. Opa, vem pra variante. Matheus Brasil quase derrapa ali. Foi com tudo. Ele quase derrapa ali. Se ele tivesse derrapado ali, ele ia pro muro. Aí ia ser demais se ele fosse pro muro. E Matheus Brasil vem com 27% de dano. É incrível a quantia de dano que o carro termina o Grand Prix. É realmente um carro não ideal para Grand Prix largos demais, muito rápidos. Foi um Grande Prêmio de Monza. Lá vem Matheus Brasil. Vem para encerrar o Grande Prêmio com a sua vitória, entre aspas, na quinta colocação. E 10 pontinhos foram levados para casa. Sainz leva a volta mais rápida juntamente à vitória. Dessa vez Sainz leva a vitória. Leclerc 18 pontos. Pérez levou a terceira. Verstappen em quarto. Olha só. O Pérez ultrapassou o Verstappen ali no último segundo tempo. A gente em quinta colocação. Ficamos na frente das Mercedes. E Latifi mais uma vez, inimigo da última colocação, encerra na 19ª. E é isso aí, vamos para as conclusões finais. Depois de tanto sofrimento, tanto trava-língua, a gente termina a quinta colocação mais uma vez na nossa temporada predominante de quinta colocação. E, bom, é uma boa colocação, né, para Williams, que é. E olha só que triste, já a Mercedes ultrapassou a gente na classificação de construtores. Realmente não sei por que isso aconteceu, não prestei muita atenção, mas tá aí, né? Eu acho que deve ser porque a Williams tá somando menos pontos por causa de quem? Latifi. Latifi que não pontuou, não tá pontuando, ele acaba vacilando. E é graças a ele que a Williams termina em quarta colocação, porque senão... senão a gente tava aí na terceira colocação. E é basicamente isso aí. Latifi mais uma vez nos surpreendendo, apesar de que ele tá em 12ª colocação, 12 pontinhos do Grande Prêmio da Hungria. E é bom, isso aí. Nosso próximo Grande Prêmio será México City. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, deixar aquele seu like, compartilhar. Tudo isso é de extrema importância para que a gente continue nosso trabalho firme e forte. Você
também continua acompanhando a nossa série Modo Carreira e futuramente a série Carreira, né, que será exclusiva para os membros de forma inicial. E é isso aí, não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @CorgenCG12 e 122. Vejo vocês no próximo Grande Prêmio do México. Via Cosmo.